Minha gente querida, muito bem-vindos, muita paz, muito amor no coração. Vamos começar com o livro Canteiro de Ideias, a frase é de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Aceitemos os obstáculos por testes de resistência e as provas por lições. E assim nós poderemos evoluir com mais rapidez, se sentirmos não como obstáculos, mas como testes e não como karmas, resgates, mas as lições que precisamos aprender, né? Muito bem, vamos para o Livro dos Espíritos, falando sobre adoração exterior. E Kardec perguntou se a adoração individual pode ser preferível à adoração em comum. E o Espírito de Verdade responde: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, todos têm mais força para atrair para si mesmo os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiam, porém, que seja menos valiosa a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. A adoração é o amor. Então, quando a gente se liga com Deus, a gente está adorando. E quando a gente pensa em Deus, a gente está se conectando com Ele. Então, é sempre bom. E quando estamos juntos, quando estamos unidos, a nossa vibração se soma umas às outras, se multiplica, se torna mais forte. Mas a gente atrai os bons espíritos na medida em que a gente está com a nossa consciência, as nossas vibrações voltadas para Deus mesmo. No livro A Gênese, seguindo com o capítulo dos Sinais dos Tempos, hoje a gente lê uma mensagem assinada por Dr. Barry, ou Barry, não sei qual é a nacionalidade dele. Sim, de certo, a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise, que para o gênero humano é o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por força invisível. Assim continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Quem observar, então, achá-la-á muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Uma coisa que lhes parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, o mundo que os rodeia,
experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele toma por parte ativa nessas comoções. Nada disto é surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela tem de voltar. Então, é natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Fiquem, portanto, certos de que quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam como entre vocês. Indizível efervescência entra a reinar na coletiva dos espíritos que ainda pertencem ao seu mundo e que aguardam o momento de voltar a ele. Às vezes e frequentemente, a agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às perturbações dos elementos físicos, já que tudo se conjuga na natureza. Então se dá durante algum tempo verdadeira confusão geral, que passa como um furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, e começa a percorrer uma nova etapa de progresso. É nesse período que se inicia agora que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhem, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos os que aproveitam dele desde já. Se pouparão de tantas penas quanto forem os proveitos auferidos por eles. E tá mais uma vez aí esse trabalho de regeneração, de evolução, que tende a recrudescer para depois melhorar. E nós atestamos que o Espiritismo floresceu, sim, deu frutos, veio para o Brasil e cresceu bastante. E já está tomando muitos países ainda, a partir daqui do nosso Brasil. E deve se estender pelo mundo todo, com a graça de Deus. Vamos então terminar as nossas leituras com a trovinha de Pedro Silva, do livro Trovas do Mais Além. Na hora da exaltação do pensamento infeliz, a palavra mais exata é aquela que não se diz. Vamos então à nossa prece com as trovinhas de Casimiro Cunha, do livro Correio Fraterno, psicografado por Chico Xavier. Ao servir. Recolhe a criança em sombra relegada ao desalinho, qual se tivesse nos braços o corpo de teu filhinho. Escuta os velhos da estrada que, por tristes, sofrem mais, como se ouvisses pulsando o coração de teus pais. Junto a qualquer sofredor, em vez de lamentação, estende amor e alegria, que ele é sempre nosso irmão. E uma prece de Tagore, Rabindranath Tagore. É um indiano, que eu achei muito linda essa prece.
Que a minha prece seja não para ser protegido dos perigos, mas para não ter medo de enfrentá-los. Que a minha prece seja não para acalmar a dor, mas para que o coração a conquiste. Permita que na batalha da vida eu não procure aliados, mas as minhas próprias forças. Permite que eu não implore do meu medo, ansioso por ser salvo, mas que eu aguarde a paciência para conquistar a minha liberdade. E assim, Senhor, nós te pedimos que nos ajude a ajudar cada vez mais, a estar prontos, dispostos, com o coração aberto para o bem, para a colaboração com todos os nossos irmãos. Enfim, que tenhamos sempre em mente que somos irmãos, todos irmãos nesta terra, que não há diferença entre nós e nenhum outro de nossos irmãos. Somos todos seus filhos, Senhor, e queremos poder ajudar, poder estar disponível para levar alegria, para levar paz, tranquilidade, com as nossas forças, com a nossa fé, com o nosso coração, com todo o nosso amor, para que possamos angariar cada vez mais trabalhadores, ceareiros dos seus campos de amor, trabalhadores dessa última hora em que estamos para nos tornarmos um mundo melhor, que possamos ajudar nesse momento com muito mais afinco, com muito mais serenidade e conquistarmos os corações mais difíceis. E aqui estão as nossas vibrações, Senhor, que penetrem no coração de todos os nossos irmãos perdidos nesses meandros de antagonismos, de incongruências, de dificuldades de relacionamento neste mundo, para que possamos nos unir e não nos separar, para que possamos ter o mesmo ideal de paz, de amor, e não nos dividirmos em correntes dessa ou daquele pensamento que nada tem de especial, que apenas serve para nos dividir, serve para nos antagonizar, nos rivalizar. Senhor, ajuda-nos para que a paz, para que o amor seja a nossa tônica, seja o nosso ideal principal, seja a nossa motivação para o amor, para as nossas relações, para nos sentirmos todos essa mesma família de irmãos, fraternos, amorosos e responsáveis por Ti, Senhor.
te agradecemos, te pedimos que nos abençoe a todos e te louvamos, Senhor, com a graça de Deus, com a graça de Jesus, com a graça dos nossos bons amigos espirituais que nos acompanham. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Que assim seja.